Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao podcast Conversa de Terapeuta. Eu sou Johanna Cruz e eu ajudo mulheres a eliminarem crenças limitantes para alcançarem seus objetivos. E o tema de hoje é Desconstruindo crenças limitantes, uma abordagem sobre obesidade. E para falar mais sobre esse assunto, eu não podia deixar de convidar a psicoterapeuta Evelyn, que é especialista no assunto. Seja bem-vinda, Evelyn. Obrigada. Eu sou Evelyn Ferreira, a maioria que me conhece, mas eu não sei se a maioria sabe que eu estou me especializando no ramo da obesidade, né? Muitas vezes não é segredo para ninguém que eu ainda estou acima do peso, e justamente esse é um dos motivos que me levou a escolher esse ramo para trabalhar, por entender o que essas mulheres principalmente passam por estar acima do peso, que vai muito além da limitação física, das mudanças físicas, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aqui, né? Eu comecei trabalhando com a parte da terapia física, com massagens, com a reflexoterapia, a naturopatia, até que eu entendi que a obesidade ia muito além disso, que a mudança principal deveria vir primeiro da nossa mente, a mudança mental, entender os processos. E foi aí que eu me especializei em psicoterapia, junto com outras técnicas também de ferramentas emocionais. E é um prazer estar aqui comigo hoje, com você hoje, falando sobre essas crenças limitantes relacionadas à obesidade. Que legal, o prazer é todo nosso. Obrigada por você ter aceitado o convite. Inclusive, a gente vai entrar um pouquinho mais falar mais um pouquinho mais sobre as crenças, como é que está conectado, né, crenças limitantes e a perda de peso. Mas antes de entrar nesse assunto especificamente, Evelyn, você falou que você trabalha com terapias integrativas. Fala um pouquinho mais para quem está chegando, porque esse é um termo que nós, terapeutas, quem trabalha na área da saúde já conhece, está familiarizado, mas quem está chegando talvez é novo aqui, está vendo a gente pela primeira vez, mas só um pouco estranho. Então é bem legal a gente deixar um pouquinho mais claro para trazer clareza. Explica um pouquinho, fazendo favor. Terapias integrativas é o mesmo que terapias complementares, ou seja, engloba vários tipos de terapia. Por exemplo, eu falei aqui que eu comecei estudando a parte física e depois me especializei na parte mental, emocional. Então, a terapia integrativa envolve a massoterapia, a reflexo, existem terapias como EFT, como PNL, que é a programação neurolinguística, também sou especialista em PNL. Então, são várias terapias onde a gente usa, às vezes, um pouquinho de cada uma, né? Como a própria psicoterapia também, para Isso. poder ajudar a pessoa numa transformação, num autoconhecimento, numa terapia. Não necessariamente a gente usa só uma ferramenta, só um tipo de terapia. Que legal. E você tem alguma que você gosta mais de usar, Evelyn? Só para A a minha gente. preferida é a PNL. Dentro da psicoterapia a gente também usa, né? Mas eu uso muito a PNL nos meus atendimentos, porque ela tem a ver com a mudança mental mesmo. Então, com a PNL a gente consegue trabalhar aí qualquer estado onde a pessoa está num estado negativo, ela consegue dar um novo significado e muitas das vezes rapidamente. Então, é a minha preferida, embora eu use todas essas que eu citei aqui. Que legal. Conhecimento é o que eu sempre costumo dizer, né? E eu acredito que a maioria vai concordar com a gente que conhecimento nunca é demais. É sempre muito bom, né? Ajuda a gente a crescer bastante. Quanto mais a gente aprende, mais a gente amadurece, amplia a nossa visão, né? Principalmente na área da saúde. Então, hoje a gente vai falar um pouco mais agora, sobre essa conexão, crenças limitantes e a perda de peso. Então, assim, só para não percar por falta de clareza, crenças limitantes são ideias, pensamentos, né, que a pessoa toma para si como sendo verdadeiros, mas que são falsos, ou em grande parte são falsos. Por exemplo, eu não consigo, eu não sou bom o suficiente, e assim por diante. E falando em crenças limitantes, qual é o impacto psicológico que as crenças limitantes têm sobre a pessoa que está na jornada da perda de peso?
está nessa caminhada, lutando para perder peso, qual é o impacto? Um dos impactos é que pode vir a causar alguns tipos de... A gente fala doença mental, não é que a pessoa ela é incapacitada mentalmente, né? Só para Uhum. esclarecer, porque algumas vezes eu vou usar esse termo de forma natural, mas quando eu falo doença mental tem a ver também com a ansiedade, a depressão, algum transtorno de um em diante, né? Então, a pessoa que está acima do peso, muitas vezes ela tem ali, principalmente a ansiedade atrelada, pode ser uma ansiedade generalizada, pode ser específica, e aí a pessoa acaba descontando, na maior parte das vezes, na comida mesmo, devido a essa ansiedade. Ela pode vir a desenvolver depressão, um transtorno de humor. E muito disso tem a ver também não só com a limitação mental ou emocional, mas até mesmo com distúrbios físicos, porque como a pessoa às vezes não se alimenta bem, ou a obesidade é uma doença de É bom deixar carência. isso claro, né? Sim, ela sofre, até porque a gente fala o termo obesidade, gordo ou gorda, não é nenhum preconceito, né? A obesidade, ela é uma doença mesmo. E quanto mais cedo a gente começar a encarar dessa forma, melhor vai ser também o resultado do tratamento. E ela passa a ter também uma baixa qualidade de vida, porque ela vive estressada, ela não se alimenta bem, o corpo não absorve os nutrientes necessários, então ela também não bem. E isso vai passando dia após dia, desenvolve a compulsão alimentar, muitas vezes sem se dar conta, chega cansado em casa, do trabalho, da escola, e come a primeira coisa que tem ali, porque ela só quer saciar aquela necessidade, né? Esses são os impactos que Acaba a obesidade causa. vir esse ciclo vicioso, né? A pessoa, ela come ali as emoções, né? Por assim dizer, né? Tá ansioso, vai lá e belisca um pouquinho, come um pouquinho aqui, e assim por diante. Às vezes o tempo também, o corre-corre, a correria do dia a dia, contribui também para não ter uma alimentação saudável. E falando ainda sobre crenças limitantes, como é que elas contribuem para a pessoa entrar nesse ciclo prejudicial de ganho de peso? Por exemplo, explica um pouquinho para nós como é que funciona essa questão da genética, questões ambientais, né, também emocionais. Onde é que entra isso? Isso. O ambiente, ele contribui muito para essas crenças limitantes, né? Muitas vezes não existe só uma pessoa obesa na família. Existem o pai, a mãe, às vezes são irmãos, tios, tias. Uhum. E a pessoa, ela acaba passando por vários preconceitos, que na verdade são, muitas das vezes são crenças limitantes, como, por exemplo, eu não consigo emagrecer. Ah, aqui em casa todo mundo é gordo mesmo. Aqui já a obesidade já é de família, é hereditária, é genética. Outra criança, eu já tentei de tudo e eu não emagreço. Já tentou de tudo Uhum. mesmo? Mas fulano emagrece porque a família dele apoia. Aqui em casa ninguém me apoia. Aqui em casa ninguém faz comida saudável. Muitas das vezes não é a própria pessoa que faz as compras ou que cozinha. Então, é uma crença Uhum. bem limitante também. Outra, não consigo me controlar diante da dieta, diante da comida. Fazer exercício é muito chato, eu não vou me sentir bem, eu não gosto de ir para academia e coisas desse tipo. E a questão do ambiente da obesidade, ela é mais ambiental do que a própria hereditariedade, porque nós podemos ter um gene da obesidade, mas se eu me alimento bem, se eu estou com uma saúde emocional equilibrada, harmônica, se eu faço exercícios, pode ser que eu nem venha a desenvolver a obesidade. Uhum. E em relação ao emocional, ele é o principal, eu diria que é o principal fator da obesidade, porque todos nós passamos por traumas, tivemos uma infância que pode ter sido boa em alguns momentos, em outros, como o nosso cérebro assimilou essa informação. Então, muitas das vezes a gente busca na comida, justamente Sim. porque as coisas eu não falo, eu posso ser reprimida.
Se eu abrir a boca para falar, eu vou ser condenada, nada do que eu falo ou do que eu faço está certo. Então, a Uhum. comida acaba sendo meio que uma amiga, onde ali eu vou, só que tem aquele prazer momentâneo, mas os resultados prejudiciais são muito Eles, maiores. eles permanecem, né? Não vão embora, né? Assim tão fácil, né? Agora, entrando num outro assunto também, tem algo que me chamou muita atenção, que foi o estigma da obesidade. O que é o estigma da obesidade? Explica um pouquinho mais para nós. Essa palavra aí difícil, né? Nada mais é que um preconceito formado a partir de toda uma sociedade com relação à pessoa obesa. Então, por exemplo, existem muitas crenças limitantes da sociedade também, e que isso é passado como uma verdade para quem está acima do peso, de que você é gordo ou gorda porque você tem preguiça, porque você não gosta de se exercitar. Ah, quer emagrecer? Fecha a boca. É só fechar a boca. Isso, aí já emagrece, né? Isso, tá vendo? Você come muito. E esse é um preconceito que muitas vezes, nem sempre quem está acima do peso é porque come muito. Às vezes come errado, claro, Sim. mas eu mesmo, experiência própria, já passei por situações de estar ali me exercitando, fazendo uma alimentação saudável e ficar 3 meses sem eliminar nem 100 gramas. Até que, claro, como eu fui estudar terapia, já fiz e ainda faço terapia, comecei a descobrir as questões emocionais que me levaram à obesidade. E aí, a partir desse momento, fica mais fácil de você lidar com isso. Mas a sociedade ela tem um peso muito grande e ela olha essa gordinha ali, ou até numa obesidade mórbida, como alguém que às vezes ela mostra até a impressão de que tem nojo daquela pessoa, que aquela pessoa não é digna, muitas Uhum. vezes rejeitada num trabalho por conta da sua aparência. Ela sofre bullying no trabalho, na escola, na família. E eu não estou dizendo aqui que tudo isso é pura maldade, porque muitas das vezes as pessoas que falam isso, elas realmente não entendem as questões dadas. A obesidade, nem a própria pessoa que está acima do peso entende, Sim. né? E a família tem sempre aquela coisa de colega de escola, da família, da zoação, só que acaba ferindo. E às vezes, pelo fato da pessoa não querer magoar o amigo ou o familiar, ela aceita, ela ri. Mas por dentro, isso fere Isso muito. machuca. E aí, Isso. cada vez mais, ela vai ganhando peso, até para suportar isso que é muito doloroso. Então, nesse sentido, da obesidade, ele prejudica, sim, o lado emocional da pessoa. Seria isso, não é? Totalmente. Contribuindo até para a pessoa, em vez de perder, aumentar o peso, prejudicar, né, a perda de peso. Evelyn, e falando nisso, então, digamos que a pessoa ela está aí nessa jornada, está cuidando da alimentação, está se exercitando. Você, como profissional, você recomendaria, então, assim, a pessoa fazer psicoterapia para cuidar do lado emocional, saber o que está por trás? Porque, como você falou, você passou por isso, né? Eu estava já me alimentando bem, fazendo exercício, tudo direitinho, mas não estava nem conseguindo perder. Então, você Com certeza. recomenda? Porque vai muito além do que a gente sabe racionalmente. Porque a gente tem o lado inconsciente, né? Ou irracional, e as informações estão todas guardadas ali, mas é como se estivesse numa caixa onde foi trancada ali, foi esquecida. E aí, a partir do momento que você abre aquela caixa, começa a ver um monte de coisas que você não sabia que estava ali. Isso Sim. interfere diretamente na pessoa ganhar, tanto ganhar peso quanto eliminar, né? Aqui a gente usa até a palavra perder peso, mas eu gosto até de ensinar para as minhas pacientes, para as pessoas que fazem parte do meu grupo, eliminar, né? A gente é mais natural falar perder, então vocês até desculpe a gente se a gente usar a palavra perda, né? Mas você fundamentalmente de vocês aí que é eliminar peso, né? E
A terapia vai ajudar a pessoa a ter paciência com ela mesma, a descobrir em que momentos eu começo a comer muito, começo a beliscar. Porque quando a gente está com fome física, qualquer alimento vai saciar a gente. Mas Sim. muitas das vezes o que acontece quando a gente está acima do peso ou está com ansiedade é que a gente busca alimentos específicos. Ah, eu quero um chocolate. Ah, eu quero um panetone. Eu quero um Mais hambúrguer. calóricos, né? Isso, e já aconteceu até comigo, assim. Ah, cheguei em casa com fome ou estou me sentindo ansiosa. Eu vou ali, como um biscoito, daqui a pouco eu vou ali como uma banana, daqui a pouco eu vou ali como um chocolate, e às vezes até perceber que, na verdade, eu estava buscando alguma emoção que eu não vou encontrar, porque a comida não vai me trazer isso, né? Então, a Sim. terapia, ela ajuda nesse sentido, da pessoa identificar que emoção, que sentimento é esse que ela está buscando, por que ela está se sentindo ansiosa, por que ela precisou estar acima do peso, né? Porque a obesidade, o peso extra, ele tem as suas funções, que a gente pode dizer que são funções boas, por assim dizer, mas não foi da mesma forma, como, por exemplo, prostituição. Pessoas que são abusadas, tanto sexualmente quanto física ou emocionalmente, às vezes têm um grande ganho de peso. Por quê? Vamos supor que a pessoa que foi abusada sexualmente, se ela está muito acima do peso, ela não vai se sentir atraente, não vai chamar a atenção dos homens para ser abusada novamente. Se ela Uhum. foi abusada física ou emocionalmente, a comida vai dar esse alento, esse acalento, esse amor, esse carinho que ela precisa. Uhum. A terapia é muito importante para a pessoa realmente entender o que ela sente, o que ela pensa, o que são crenças verdadeiras, o que são crenças falsas. A gente sabe, né, Johanna, que não é fácil mudar crenças, né? Colocar novas crenças no lugar. E muitas das vezes, maioria das vezes sozinha, a gente não consegue. Por isso que eu falei aqui que eu até hoje faço terapia, porque a gente precisa da ajuda de colegas, de uma pessoa de fora, para nos ajudar a ver o que eu não estou vendo. Isso mesmo. Eu anotei aqui, eu estava até anotando o que você foi falando e foi vindo vários pontos bem interessantes, né? E eu vou citar aqui um que me chamou a atenção, é o motivador, Evelyn. Você falou sobre que a terapia ela ajuda nesse sentido, a você ficar atenta o que você está buscando ali no alimento, qual é a emoção, né? Qual é o motivador. Então, a pessoa ela vai ficar mais alerta. Isso daqui é o que é fome mesmo, verdade? Ou eu estou ansiosa, estou me sentindo frustrada, estou triste. O que está motivando? É a emoção que traz. Então, vai ajudar a pessoa a ficar mais atenta às emoções dela. E uma vez que ela, não, realmente, eu não estou com fome, eu só estou me sentindo aqui ansiosa. Aí ela já tem que coloca um pezinho ali, esfriando, né? Calma, que não é apenas ansiedade aí. Então, vai E a para criança um. quer assim, né, Johanna? A criança, ela quer tudo na hora, ela quer o doce, então tem que ser aquilo ali. E ela fica naquela coisa, naquele desespero. Nós, adultos, não. Então, entender isso vai nos ajudar a fazer boas escolhas, né? A fazer melhores escolhas, a entender que eu cuido do meu corpo não porque eu odeio ele, mas sim porque eu amo o meu corpo. Ele me leva para onde eu quero. Então, nada melhor do que eu ir eliminando o peso e tornar isso mais leve, deixando a coluna sem peso, tirando a sobrecarga do joelho, dos pés e assim por diante. Isso. E aí entra uma outra questão, né, que eu esqueci de mencionar, que é a autoestima. Ao passo que você vai, por assim dizer, não sei se eu vou me expressar corretamente, me corrija se eu não me expresso da forma correta. Ao passo que a pessoa, ela, por assim dizer, desconta ali naquele ali a, a emoção, a ansiedade, a frustração, seja qual for a emoção, isso vai, em vez de ela eliminar peso, ela vai aumentar. Isso você falou também, aí ela vai se sentir que aquela roupa já não cai tão bem, e isso vai afetar a autoestima dela.
de aumentar a autoestima faz cair a autoestima. Então, a Isso, pessoa... porque a autoestima, ela tem a ver com o valor que a pessoa dá para si mesma, né? A Então, muitas autoimagem. das vezes, quando ela cai ali na tentação, aí vem aqueles pensamentos negativos, ela começa a xingar a si própria, falar palavras horríveis para ela, né? Ah, você é fraca, você é uma fracassada, você não consegue, você é feia, você é isso, você é aquilo. Então, vem aquele prazer momentâneo da comida, que Aham. acalentou, acolheu, mas em seguida ela mesma se destrói. Ela mesma coloca a estima, o ponto de vista dela lá embaixo. Então, desenvolver uma autoestima não tem nada a ver com a perda, com a eliminação do peso, mas tem a ver com o valor que eu dou para mim. Claro que eu emagrecendo, o autocuidado também influencia na pessoa ter uma autoestima elevada, né, ou Uhum. equilibrada. Mas é o mais importante ela entender que ela precisa desenvolver o amor próprio, se ela não tem. Ela pode se cuidar, ela pode vestir uma roupa e ficar bem, mesmo estando acima do peso. E isso Isso. é muito legal. Eu lembro que quando eu me formei no curso de PNL, reflexoterapeuta, no ano passado, eu não estava com o corpo que eu queria. São vários fatores que levam à obesidade, né? Tem o fator Uhum. físico também, eu estou cuidando dessa parte também. E aí eu lembro que eu conversei com uma colega que ela falou, eu queria ter emagrecido, não emagreci. Eu falei para ela, olha só, a gente poderia estar abaixo do peso, ter emagrecido e ir para a formatura bonita. Mas a gente vai bonita estando gordinho. Vamos arrasar gordinha mesmo. Então coloquei aquela roupa, fiz uma roupa Legal. especial, medida para mim, fiz uma maquiagem que eu gosto, cuidei do cabelo. E pensei no principal, eu estou aqui para me formar numa terapeuta onde eu vou poder ajudar muitas pessoas que passam pelo mesmo que eu e até outras coisas mais profundas. Então, esse trabalho com a autoestima é um trabalho muito interessante e que ele deve vir, do meu ponto de vista, em primeiro lugar. Porque se eu for esperar para ser feliz só quando eu emagrecer, pode ser que eu leve anos para conseguir Sim. alcançar meu objetivo, porque a gente não ganha peso assim do dia para a noite. Então, nem sempre vai ser rápido para eliminar também. Entender isso, que cada pessoa tem um tempo, cada corpo, cada mente é único. Não é porque deu certo para uma pessoa que vai dar para mim também. Isso mesmo. É interessante trabalhar isso, como você falou, né? Logo, né? Na terapia, deixar isso já a pessoa preparada. Eu tinha uma outra pergunta para me te fazer, mas eu vou deixar ela para me fazer depois, que eu já vou aproveitar aqui o gancho da autoestima. Então, Evelyn, você, como é que você ajuda a pessoa que está nessa jornada de eliminar peso a construir uma autoestima saudável? Independente de ela estar ganhando ou perdendo. Sim, então, no momento eu tenho tratamento individual também, de terapia, gosto muito de trabalhar com grupos, porque dentro do grupo a pessoa se identifica, ela vê que ela não é a única a passar por aquilo ali. Aí tem, às vezes, um dia que eu não estou me sentindo bem, aí ela vai lá, coloca no grupo, aí tem aquele apoio, tá meu. Isso é A muito legal, comunidade ajuda, né? ajuda Galera. muito. Se eu não me engano, foi no mês de julho que eu iniciei um trabalho com a primeira turma, até um desafio gratuito de 30 dias, porque eu queria testar a minha metodologia, justamente mostrar que a mudança mental acontecendo, cada uma poderia escolher ali a dieta mais apropriada, mas que era importante esse trabalho mental para que a pessoa tivesse a disposição de se alimentar melhor, de se exercitar, de beber a quantidade de água certa, de dormir e assim por diante. E foi um trabalho muito legal. E aí eu continuei com esse trabalho. Hoje em dia, a gente já está na quarta turma e Uhum. é muito interessante, porque tem dois casos ali que eu vou citar rapidamente que me chamaram a atenção, justamente como é importante essa mudança mental. Tem a Uhum. Jaque, que ela está com 52 anos e ela já está na menopausa. Ela não podia se exercitar. Tem um vídeo que ela gravou para mim, que eu coloquei até outro dia aqui nos meus stories. Ela disse que chegou a 138 quilos. Não podia se exercitar por problemas na coluna, no joelho. Com o Sim. tempo, emagreceu no primeiro desafio 4 quilos.
e continuou emagrecendo, participando dos Que outros. Agora legal, parabéns para ela, hein? ela já eliminou 10 quilos, mas a aparência até é demais, sabe? E ela ganhou uma disposição, hoje em dia ela anda, resolve tudo dela a pé, faz caminhada, faz exercícios em casa, porque o médico liberou, isso é muito importante também, né? O Um tratamento, acompanhamento do um tratamento médico, não é do profissional. e é sempre bom ver se tem ali algumas disfunções físicas, falta de vitaminas no corpo, uma anemia e assim por diante. E o outro caso é o da Denise, porque a Denise não gosta muito de legumes e verduras, gosta só de Uhum. alguns. Então, no caso dela, ela fez uma adaptação. Ela reduziu a quantidade de comida, inseriu alguns que, mesmo ela não gostando, ela conseguia comer. E a Denise, se eu não me engano, eliminou também, acho que entre 7 e 8 quilos. Começou a se exercitar em casa. E ela conta, até no vídeo que ela gravou para mim, no vídeo não, no depoimento dela, que ela entrou no programa descrente. Lá, vou entrar, não estou fazendo nada, é gratuito, vou entrar para Uhum. ver o que. E foi uma das pessoas que mais tiveram resultados, né? Tem a Simone também, que eliminou 7 quilos em um desafio. Ela tinha dado um tempo maior. Mas o que todas elas contam é que o emagrecimento foi uma consequência. Que o melhor foi elas terem ganhado autoconhecimento, ter ganhado autoestima através desse trabalho. Então, é um trabalho Uhum. muito e que eu continuo aprimorando, quero aprimorar cada vez mais para que mais pessoas tenham acesso a isso também. Que Uma coisa legal. interessante, que eu queria esperar eu ter emagrecido para começar esse trabalho, né? Uhum. Mas olha como o estima é importante. Quando eu entendi que eu tinha muita coisa de valor para compartilhar, eu decidi que eu não ia esperar. Por que esperar quando eu tiver eliminado 30, 40 quilos, que é o que eu preciso eliminar? Hoje eu também Sim. já eliminei quase 10 quilos nos Uau, últimos parabéns, 45 dias. Evelyn. Obrigada. Nos últimos 45 dias, eu participei de um desafio da academia, onde eu me exercitei todos os dias. Quando não dava, no fim de semana, eu fazia em casa e não faltei dia nenhum. Só nesse desafio foram menos 4,5 kg. Ainda não sei as medidas, porque a professora ainda vai compartilhar, mas foi algo muito bom, muito prazeroso de fazer um hábito novo que eu adquiri e que, claro, eu vou levar para a vida, né? E Sim. quando eu falo que questão emocional, tratar a saúde mental é importante, por quê? Eu já emagreci várias vezes, mas eu voltava a recuperar aquele peso, justamente porque ainda tinham questões mentais e Uhum. emocionais para ver, né? E cuido do físico também, que esse é um ponto que é importante. É um conjunto, né? Não tem como separar o corpo Uhum. da mente. Então, os dois têm que Legal. estar em harmonia. Evelyn, então, assim, ó, primeiro, parabéns, tá? Porque eu acredito que se eu tivesse passando por esses desafios, eu acredito que só de ver você, olha, a minha mentora lá, ela está conseguindo, então eu consigo. Eu vi se meus colegas também, eu também consigo, né? Da importância da comunidade, do grupo. Então, você mencionou a Denise, mencionou a Simone e mencionou uma outra moça, Jaqueline. Jaqueline. Olha, Jaqueline, Denise, Simone, Evelyn, olha, vocês todas estão de parabéns, a gente sabe que o mérito é todo de vocês. Então, Tem mais pessoas, mas parabéns. não dá para Parabéns falar a de todo todos que mundo estão aí aqui. participando e estão conseguindo atingir os objetivos, tá? Chegar no que vocês querem, totalmente. Aproveitando também esse gancho aí, Evelyn, que você falou sobre, embora você não disse com todas as palavras, mas você entrou num ponto que foi sobre a questão da aceitação pessoal. Como é que a aceitação pessoal ela influencia na jornada de eliminação de peso? Às vezes, quando a gente descobre que tem uma doença, vou dar um exemplo aqui do câncer, por exemplo, né? Uma doença mais grave. A pessoa, ela entra naquele estado de tristeza, às vezes até de depressão. A partir do momento que ela aceita que ela tem uma doença, ela vai tratar, geralmente ela fica bem. Quando a Sim, pessoa não fica, é justamente porque ela entra nesse estado depressivo. Então, quando a pessoa descobre os males que a obesidade trouxe, às vezes ela olha para a aparência da pele. Hoje eu olho para o meu corpo, eu tenho flacidez no meu corpo, mas
eu já não fico mais triste e deprimida como eu ficava antes de estudar terapia, de ser terapeuta. Porque eu penso assim, como eu entendi os motivos que levam à obesidade, eu sou grata por isso, né? Que bom, eu precisei ser forte para aguentar alguns problemas de família, eu precisei ser forte para ter ali a comida como amiga, eu precisei ser forte para chamar atenção, um corpo grande para chamar atenção, querer a atenção dos meus pais, beleza. Então, o que fazer com isso? É aceitar que não tem como eu mudar o que já passou. Mas agora eu posso mudar a forma como eu vou levar a minha vida. Como eu quero levar a minha vida de agora em diante. Então, essa aceitação tem muito a ver com auto-perdão também, né, Johanna? Então, Perdoar o que eu assim, fiz. só abrindo um parêntese, aceitação não tem nada a ver com compromisso. Então, a gente Isso, deixar bem claro, não, eu estou, assim, como se eu não estou conseguindo perder peso, então tá tudo bem, não tem nada a ver com compromisso. são coisas diferentes. Que eu fiz o melhor possível com o que eu tinha. Quando eu era lá criança, eu não sabia lidar com as brigas dos meus pais. Eu estou falando isso de uma forma geral, né? Eu não sabia lidar quando houve xingamento na minha casa, ou quando minha mãe ou meu pai falava que eu era isso ou aquilo. Então, eu precisei ser forte, eu descontei na comida, fiquei no exercício, não gostava, e assim por diante. Mas agora que eu sou adulta, eu sou uma pessoa madura. E quando eu falo em adulta, não é só adulta na idade, é adulta mentalmente, né? Ter a inteligência emocional. Exatamente. Entender que eu posso e devo agir diferente. Vai ficar as consequências? Vai, como eu mencionei aqui, por exemplo, a flacidez, mas aí você tem cirurgias que você pode fazer para reparar isso, o próprio SUS cobre, tem tratamentos estéticos, a própria musculação e outros vai amenizar isso, né? Então a pessoa entende qual é a dor que ela quer sentir. Eu prefiro estar num corpo magro, um pouco de flacidez ou algumas marcas e ter uma saúde boa, ou permanecer gordinha ou até uma obesidade mórbida, que esse nome é até assustador, mas é para ser mesmo, né? E ter uma velhice, ou mesmo nova, com 30, 40, 50 anos, carregando um peso que eu não quero mais, que eu não preciso mais. Então, qual é a dor que eu quero sentir? O que isso vai me trazer de positivo? E quando eu falo da dor, é porque quando eu olho para a dor, aí sim eu consigo tratar. Até falando de forma física, né? Tá doendo. Então, qual vai ser o tratamento? Às vezes vai ser uma cirurgia. Vai doer, mas aquilo ali vai te trazer a libertação, vai te trazer o alívio. E com a obesidade não é diferente. Como a gente falou aqui no início, quando a gente encara como sendo uma doença, então é encarar a realidade. A realidade é isso aqui, eu fiz isso aqui com o meu corpo. Mas agora eu não quero. Mas é essa a verdade, né? Exatamente. Agora eu vou reparar, eu vou dar o melhor para ele, eu vou comer comidas saudáveis. Não é que não possa comer comidas que não são saudáveis, mas fazer disso a exceção e não a regra. Me programar, eu vou ter uma festa com amigos, eu vou viajar. Então eu sei que meu corpo vai estar limpo e eu posso até vir a passar mal, porque eu já não como mais aquelas coisas, mas eu me programei aqui e voltar na refeição seguinte. Voltar não é aproveitar, já que eu comi isso aqui, agora eu vou comer tudo. É ter essa consciência. Interessante, Evelyn. Agora, Evelyn, eu vou voltar lá numa pergunta que eu aproveitei o gosto da autoestima e já fui embora. Mas eu quero voltar numa pergunta que eu queria ter te feito antes, que tem a ver com terapia. Né? Como é que pode-se, Evelyn, usar terapias cognitivo-comportamental na superação de crenças limitantes e também na eliminação de peso, pessoas que desejam perder peso. Isso, então, as terapias cognitivas, elas ajudam, por quê? Elas ajudam a ressignificar os pensamentos, ressignificar as emoções, os comportamentos. Hoje, tudo começa pelo pensamento. Às vezes a pessoa está ali, atacou uma guloseima, ou comeu além do que ela queria, tinha se programado. Só que ela não se deu conta de que primeiro ela teve uma emoção, ou um sentimento. Sim. Ela se
ansiosa, se sentiu estressada, se sentiu triste, ou até feliz, né? Porque tudo hoje é comida. A gente vai fazer Uhum. qualquer coisa, o que a gente vai comer? E antes disso veio o pensamento. Então, a partir do momento que ela passa a trabalhar com a terapia cognitiva comportamental, ela vai conseguir identificar isso. Onde está esse pensamento disfuncional, essa emoção disfuncional, mudar o comportamento, mudar as crenças, que aí a gente já vai na camada mais profunda também, né? Uhum. E consegue combater vícios. A gente tem ferramentas de TCC que ajuda a combater vício, a combater a compulsão alimentar. Uhum. Temos também ferramentas que vão ajudar a limpar as emoções, essas imagens que talvez tenham sido traumáticas lá da infância, lá da adolescência, de Uhum. algum abuso, seja ele físico, emocional ou sexual. Então, essas ferramentas vão ajudar a limpar essas emoções, dando um novo significado. Não é que a pessoa ela vai ter amnésia, ela não vai esquecer porque não tem como apagar. Só se ela Sim, tivesse amnésia. Mas a partir do momento que ela lembrar disso, consciente ou inconscientemente, já não vai sentir aquela dor que ela sentiu antes. E aí ela vai conseguir ter um emagrecimento saudável. sim, isso mesmo. Bem ressaltado, Evelyn. Agora eu vou entrar numa outra abordagem aqui, num outro tema que não tem como não mencionar isso, a mídia e a sociedade, né? Como é que a mídia e a sociedade ela contribui para a formação de crenças limitantes que estão relacionadas à imagem corporal? Isso é um ponto muito importante. A mídia, ela divulga o corpo, que é o estereótipo perfeito, né? A Uhum. mulher perfeita é a que tem esse tipo de corpo aqui. Só que isso vai mudando ao longo das gerações. Por exemplo, antigamente, Sim, era uma mulher que era mais corpudinha, né? Que tinha ali a cintura marcada. Depois, com o tempo, a mulher magrela. Então, isso levou até mesmo a muitas mulheres terem anorexia. Aí depois já era um corpo sim, diferente. Então, isso é muito ruim. Por quê? A mídia passa uma perfeição que não existe. Um exemplo. Acho que todo mundo aqui conhece a Jennifer Lopez, né? A latina sim, Jennifer Lopez. Ela é linda, mas só que quando ela aparece nas redes sociais, tem todo um trabalho ali de Photoshop, de edição de imagem, a gente não vê uma celulite nela. Mas no dia a dia, já vi várias fotos dela que ela tem sim celulite. Só que se eu fixo naquela imagem de que eu quero ter o corpo da Jennifer Lopez, por exemplo, primeiro que cada uma tem um corpo diferente. Então, sim. nem sempre o meu corpo é igual de outra pessoa, né? Eu vou querer alcançar uma perfeição que não tem, que não existe. Uhum. Diferença também, né? Por exemplo, ela está sempre na mídia, então ela passa essa imagem dela, ela trabalha com a imagem. Sim. Nós, mulheres comuns, não trabalhamos com a nossa imagem. A gente não tem tempo para ficar cuidando só da beleza física, né? A gente tem várias outras coisas para fazer também. Não E significa isso, vamos até ressaltar, né, Evelyn? Não significa isso que a gente não vai cuidar da nossa aparência, da nossa imagem. Não é esse o caso. Mas não chegar em perfeição a um corpo que vai ser irreal para o seu biotipo. Por exemplo, eu lembro que há muito tempo atrás eu fui numa nutricionista e ela me disse que 75 quilos para mim era o ideal. E aí na época eu fiquei pensando, 75? Por quê? Porque era passado uma base do IMC de acordo com a altura. E eu sou baixinha, eu tenho 1,60. Então, o que era passado? Você precisa ter entre 50 e 60 quilos. Só que eu tenho a ossada larga, tenho quadril, bastante quadril. E tenho o rosto, quando eu emagreço, o rosto é o primeiro a emagrecer, ele vai afinando. Então, imagina como que ficaria a minha imagem com o rosto pequenininho, porque para chegar a 50, 60 quilos, eu ia ficar com o rosto muito magro e um corpo mais largo. Então, estou isso faz tentando imaginar. isso faz estranho. E aí, há pouco tempo, quando eu fui para a academia, fiquei um tempo sem me exercitar por questões médicas da coluna. Quando o médico me liberou, eu fiz a bioimpedância e aí ela falou: 75 quilos é o ideal para você. Eu lembrei logo dessa nutricionista.
e fiquei feliz da vida, porque é diferente uma pessoa com 75 quilos que malha e se exercita de uma pessoa que não faz nada. Então, é a Sim. gente ter essa consciência também de como que é o meu corpo. É um corpo mais larguinho, eu sou mais alta, eu sou mais baixa. Não Uhum. existe hoje um padrão para todo mundo. Esse padrão do IMC ainda é usado para algumas coisas, mas não de uma forma geral. E Genérica, né? entender isso, que eu posso ter um corpo parecido com uma artista, mas não chegar a um extremo de focar só nisso, porque quando eu foco só nisso, eu acabo deixando outras coisas que são mais importantes de Sim, lado, eu acabo deixando até a minha essência de lado, porque eu quero sim. ser igual ao outro. Então a comparação ela sempre deve ser comigo mesmo. Como que eu evoluí de acordo com a pessoa que eu era? Qual é a pessoa que eu sou hoje? Isso. E faz total sentido, né? Porque a gente nunca vai ter digamos, vou tentar alcançar o dela, a gente não vai ser exatamente igual o dela, e vai ser frustrante, isso já vai gerar uma outra dor. É, aproveitando ainda esse gancho aí, como é que você faz para você conscientizar isso com as suas pacientes, com as suas mentoradas? Pessoal, Eu falo, você pode compartilhar um falo pouquinho? muito falo muito sobre essa importância, primeiro, da autoestima. É um dos primeiros pontos que a gente começa a trabalhar. Também eliminar crenças limitantes é outro ponto. E ajudo elas a terem paciência com elas mesmas. Então, eu sempre falo para elas: como você trataria uma amiga? Se uma amiga chegasse para você e falasse: ah, tá vendo? Eu estava aqui fazendo meus exercícios, mas não consegui mais. Ou, ah, eu não devia ter comido tal coisa, fui lá e comi. Você ia. Aí ela vira para você e fala: ah, eu sou burra, eu sou fraca, eu sou isso, sou aquilo, eu sou incapaz. Você ia virar para ela e falar assim: é, você é isso tudo mesmo e mais um pouco. Óbvio que não. Você ia tentar consolar aquela amiga. Então, por que não tratar você mesma com gentileza? E é Sim. entender também, Johanna, que vai ter tropeços, vai ter dias que eu não vou querer fazer aquela alimentação ali regradinha. E tá tudo bem, Uhum. tá tudo bem, porque nós somos seres humanos imperfeitos. Agora, não um tropeço, isso eu trabalho muito na mente delas. Não significa que todo o meu resultado foi por água abaixo. Por exemplo, eu vinha num processo que eu falei da academia, né, 45 dias. Ontem eu me permiti comer yakisoba e pizza. Eu fui na casa de uma amiga, no almoço e à noite Uhum. pizza. Não comi demais, mas eu comi. O Uhum. glúten não me faz bem. Então, de uma forma geral, eu evito. Mas está tudo bem. A minha pele hoje já não está tão boa como costuma ser. Eu me senti inchada, com gases. Mas aos poucos eu já vou voltando para a minha alimentação natural, para a minha alimentação mais Uhum. saudável. Porque senão a gente acaba ficando pessoas antissociais. Sim. Ah, eu E não não vou é em tal esse lugar, eu não vou objetivo, né? oferecer não comida. E trabalhar isso também. Se eu decidir aqui que durante um tempo eu vou limpar o meu corpo numa desintoxicação, por exemplo. Então, nesse período aqui, eu vou rejeitar qualquer alimento que não faz parte. Mas Sim. passando esse período, eu posso sim me programar para ir ali e aproveitar, né? E entender Uhum. o importante. Quando eu estou com amigos, quando eu estou numa recreação, o mais importante não é a comida, é o que aquele momento ali vai trazer para mim, né? Também ajudo Isso. elas a aprenderem a dizer não. Não é só dizer não para a comida, é dizer não para outros. Não absorvo o problema de todo mundo. Se eu absorvo o problema de todo mundo, eu vou ficar cada vez mais pesada, porque eu preciso ser Uhum. forte para conseguir carregar isso aí. Uhum. Isso faz total sentido, Evelyn. E aproveitando ainda, Evelyn, existe algum desafio, algum problema em comum que as pessoas que estão na luta para eliminar peso, eles têm? Existem muitos, Johanna. Um deles, que eu acho que acontece com todos, é a preocupação da sua imagem quando estiver em público. Eu mesma já passei por isso, né? Estou comendo aqui, aí o medo de ser julgada, de olhar e dizer lá, por Uhum. isso que tá porque está comendo, mas a pessoa não Uhum. sabe no dia a dia como é, né? Às vezes é até um alimento saudável, às vezes é um bolo fit, mas a Sim. pessoa olhando ali, ela está vendo um bolo de chocolate, ela não sabe que é um bolo saudável, né? Uhum. E
o medo da exposição, de evidência, por exemplo, até para ir para a academia, medo de ser julgada, né? Ah, vai ficar todo mundo me olhando, vai ter exercício que eu não vou conseguir fazer, o medo de sentar e quebrar uma poltrona, quebrar uma cadeira, saber se vai aguentar o peso. Quando vai andar num automóvel, por exemplo, num carro, geralmente coloca o gordinho para frente, né? Ah, vai na frente porque você e sempre gera esse comentário, sempre a pessoa não só coloca o gordinho, como ainda fala, ah, vai você na frente, porque você pesa mais ou porque você está mais gordinha. Claro, a gente já mencionou aqui, a pessoa não faz por mal, né? Por Existe a maldade. rejeição. Muitas vezes a pessoa, ah, não vou dar carona, porque o carro vai ficar pesado. O receio de ser julgado pelo que come, né? Tem o cansaço físico, a pessoa sente dores na perna, sente dores na coluna. Tem as doenças físicas, como diabetes, São hipertensão, geradas, né? as doenças emocionais e mentais, como a gente já mencionou aqui. Então, realmente são muitos desafios. É desafiador. No entanto, como você colocou, é possível sim eliminar. Já citamos aqui alguns exemplos de pessoas que estão tendo esse sucesso, né? Você na eliminação de peso. Isso sim, é muito gratificante. Evelyn, agora sim, caminhando um pouquinho mais para o final do nosso podcast, você gostaria assim, de deixar uma mensagem para quem está nessa jornada de peso? Gostaria, sim, gostaria de dizer que você deu o primeiro passo. Vai dando um passo por vez, vencendo um desafio por vez, um dia por vez, né? E nunca espere o momento ideal, porque o momento ideal nunca vai chegar. A gente vive numa sociedade onde a gente tem uma vida social, né? Então, sempre vai ter algum lugar para você ir, um convite, uma festa, uma reunião de família, feriado. Agora a gente está se aproximando, né? Do feriado de fim de ano. Então, tem comidas que só tem essa época. Mesmo as pessoas que talvez não comemorem, às vezes estão de férias, aí tem as comidas que eu quero comer porque não vai ter o resto do ano. Ah, então eu vou deixar passar ano novo para começar. E daqui a pouco vem carnaval. Ah, eu vou deixar passar o carnaval porque eu vou viajar. Aí depois vem a Semana Santa e assim por diante. Então, não Sim. espere, tá, né? Comece. Quando chegar nessas festas, nesses eventos, se programe para comer o que você quiser, dentro de uma limitação, não precisa comer demais. E volte no seguinte, volte na refeição seguinte. Você vai conseguir um bom resultado, enfim. E não guarde para você o que você sente. Compartilhe com uma amiga. De preferência, faça um tratamento, seja em grupo, seja individual, para você entender, para você ter esse autoconhecimento do que acontece com você, com a sua mente, com o seu corpo. E não acredite em tudo que você ouve. Não é o que deu certo para o outro que vai dar certo para mim. E o contrário também, né? Vá testando estratégias de emagrecimento, além do trabalho mental, dentro da dieta, da alimentação, dos exercícios, vá testando o que dá certo para você, o que te faz bem, o que nutre o corpo e a sua mente. Porque, afinal de contas, você é único. Não tem outro igual você, né? Cada ser Exatamente. humano é único. Então, por assim dizer, hashtag fica a dica, né? Só comece. Só dê esse primeiro passo. E eu anotei aqui alguns pontos importantes, Evelyn, que você ressaltou ao podcast, né, da está gravando, que foi a questão de saber os motivadores que está por trás da, né, você está buscando a, falamos da importância da terapia, você descobrir esses motivadores, cuidar dessas emoções, a questão também está envolvendo traumas também, que é possível. Agora sim, caminhando, a gente falou também sobre a importância da autoestima, como desenvolver uma autoestima saudável também, autoimagem, autoaceitação também, como é que a mídia, a sociedade influencia, né, para a pessoa ganhar mais peso em vez de eliminar.
E agora falando um pouquinho mais descontraído, Evelyn, só para o pessoal te conhecer um pouco mais, vou fazer uma brincadeira com você. Se Tá você bom. tivesse um poder, qual seria? O poder de ficar magra de um dia para o outro. Enquanto a E gente não desenvolve dormir esse acordar poder, magra. enquanto não desenvolve, vamos usar o que melhor se encaixa, né? Como você aconselhou. Mas hoje eu entendo que eu tenho esse poder, não da rapidez, né? Mas sim de que eu posso alcançar o emagrecimento, que não vai ser rápido, porque não existe milagre, né? Mas é possível sim. Inclusive, você até colocou, teve algum momento que você mencionou que a gente não ganha peso de uma hora para outra. Então, eliminar também não vai ser de uma hora para outra. Vai ser um trabalho a ser feito. Né? Você vai vendo os resultados, né? Cada ser humano é único, né? Um livro, Evelyn. Olha, um livro que eu li há pouco tempo e que mexeu muito comigo é A Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown. Ah, Eu li esse livro porque eu tenho um outro grupo que eu trabalho com desenvolvimento de mulheres também, voltadas à autoconscientização, ao autoconhecimento. E um dos posts que nós fizemos, eu e a terapeuta Adriele, foi justamente sobre isso, né? Sobre a vulnerabilidade que ela fala no livro. E, inclusive, eu fiz um stories falando sobre isso, que eu me permiti ser vulnerável quando eu me expus dessa forma, mesmo ainda não tendo alcançado o peso que eu desejo, mas eu também não podia guardar para mim esse tanto de conhecimento que eu tenho e ajudar as pessoas também nesse processo, porque eu ajudo a elas e elas me ajudam também, né? Porque tem que ser exemplo para elas. E claro que não seria honesto da minha parte eu falar algo que eu não faço, né? sim. Então, isso me ajudou, me dá forças. Então, uma vai motivando a outra. O poder do grupo é muito grande, né? E esse livro me ajudou exatamente nesse sentido. É um livro que, se eu puder, assim, falar para o máximo de pessoas lerem esse livro, eu vou dizer Então, por favor, indique, Evelyn. coragem de ser perfeito. E Olha exige aí, coragem. isso aí, ó. Hashtag fica a dica, hein? Olha a leitura aí, ó. A coragem de ser imperfeito. Muito bem. Isso aí. Ô, Evelyn, eu vou dizer mais uma vez. Parabéns, tá? Por você não esperar já ter o resultado, mas sim vir junto. Eu acredito que as suas mentoradas, as suas alunas, elas estão, assim, se sentem gratas de você estar caminhando junto com elas nessa jornada. É Vai verdade. ser Obrigada. uma felicidade muito grande quando vocês chegarem onde vocês querem estar. Parabéns. Um filme. Olha, não necessariamente um filme, mas eu vou falar de uma série, né? Porque eu amo dorama. Não sei, isso é algo que quase ninguém sabe, né? Mas eu amo dorama. Estamos Mas juntos. Eu sou também suspeita. E aí tem um dorama que eu assisti e que ele tem a ver com emagrecimento, que é Minha Vênus. Eu acho que é só esse o nome, se for diferente depois eu Ah, falo. sim, Minha eu Vênus. sei E qual aí é. ele mostra exatamente esse caminho que ela percorreu, sem dar muito spoiler, mas ela descobre um problema de saúde, né? E Uhum. cuida que tenha uma saúde melhor, mas vai dando ali o passo a passo para emagrecer e é muito legal a forma como ela vai curtindo essa jornada, né? E uma outra série que eu amo, essa é mais profunda, que é This Is Us. Tem na Amazon Prime e tem na Star Plus, se não me engano. Uhum. É uma série que ela tem a ver com várias questões familiares, com vários traumas, mas uma personagem principal, que é a Kate, se eu não me engano, ela tem o problema da obesidade. Então ela Uhum. mostra como que ela chegou a isso, quais os problemas da família que levaram a isso, a Sim, hereditariedade também, porque o pai tinha um vício, e cada um dos filhos tem um vício, só que diferente. Então, como sim. cada pessoa reagiu de uma forma ao mesmo evento na infância. É uma Uhum. série, assim, é a melhor de todas. Se tiver que indicar uma melhor, é essa. Acho que eu até estou querendo fazer
um canal para poder falar dessa série, né? Trazer os aprendizados do canal, não, série nos stories ou no próprio feed sobre essa série, porque ela é fantástica. Que legal, interessante. Você foi falando, eu me perdi aqui. Eu ia colocar alguma coisa que eu ia mencionar. Ah, sim, antes que eu esqueça. Evelyn, você falou que você tem esses dois projetos, né, em andamento, de emagrecimento, de peso, e o outro é sobre desenvolvimento pessoal. Isso. A título, assim, só para dar um spoiler, se você puder, você tem plano de abrir mais um grupo para mentorar pessoas a peso? Ou não, vai ficar, você vai... Eu vou abrir, sim. Esse é autoconsciência em ação. Eu tenho trabalhado isso, né? Tanto que no meu Instagram, venho colocando alguns posts, stories em cima disso. E porque nós vamos começar esse programa dia 15 de janeiro. Inclusive, a gente colocou um valor de investimento bem legal, assim, bem acessível a todos. Quem quiser participar, está lá no meu link lá no bio, para que faça parte desse grupo, porque somente durante essa semana é que vai ter esse valor promocional, depois volta ao valor normal. Então, eu estou com um grupo que nós vamos acabar daqui a 2 semanas, o trabalho do emagrecimento, e aí eu volto a trabalhar com emagrecimento a partir de março, com novos então, eliminando essa turma agora, só ano que vem, só em março ainda? Isso, só em março. A gente vai ficar... Mas eu sugiro que, enquanto isso, você entre no programa A Aventura da Autoconsciência. Por quê? Como a gente falou hoje aqui, é um trabalho de autoconhecimento. Tem uma palavra que eu gosto muito dela, que é experienciar, né? Não é só a experiência, é o que você testa em você que dá certo. Então, a partir do momento que você se conhece, muitas pessoas programa e conseguem alcançar um emagrecimento também, quando ela descobre as questões emocionais. Agora, o programa específico do emagrecimento, eu volto com ele em março. Mas, enquanto isso, vou divulgando aqui o resultado do pessoal, dessa nova turma, porque elas continuam. Esse é trigo, o pessoal vai quase 3. Mas aguardem que vai chegar, gente. Março tá bem aí, tá bom? Isso aí. Então, Evelyn, por favor, deixa teu contato aí, tá? Diz aí quais são os teus contatos para quem deseja entrar em contato com você, para saber mais informações. Pode entrar em contato pelo meu direct, pelo meu Insta, evelyn.terapeuta. Tenho contato desse grupo e terminando agora, no mês de dezembro, eu vou colocar o meu contato novamente lá do WhatsApp. Mas querendo, pode me chamar lá no direct que a gente... Beleza, então tá bom. Evelyn, foi um prazer, tá? Ter você aqui com a gente. Tá? Muito obrigada por você ter aceitado o convite, compartilhado o seu tempo, do seu conhecimento, das suas experiências. Amei conhecer sua experiência, vida, de superação aí junto com suas mentoradas, com suas alunas. Tá? Parabéns a você pelos projetos, parabéns também à sua parceira de negócios aí, qual é o nome dela? Driele Lack. Driele Lack também, parabéns a Driele. Ela foi minha mentora também, ela foi minha professora de PNL e agora a gente tem essa parceria. Então, assim, é isso que eu falo sobre o conhecimento, né? Às vezes a gente tem recursos, todos os recursos estão aqui. Basta a gente descobrir quais são e colocar em prática. Isso aí. Então, parabéns a vocês. Parabéns também a Jaque, Denise, Simone e outras também mentoradas suas que estão conseguindo alcançar seus objetivos, tá bom? Parabéns a todos que estiveram aqui com a gente ao vivo, também aos que participaram divulgando a live, também para os nossos colegas, para os nossos conhecidos. E até a próxima